Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Agora são 3 horas mais 7 minutos da tarde. Esse é o especial, nosso programa especial da TV Bom Dia em combate ao coronavírus. Um momento onde é que a gente fala com você as últimas informações do combate ao coronavírus, principalmente aqui na nossa região do Alto Uruguai e em Erechim. Comigo hoje aqui no estúdio começa esse programa o nosso colega jornalista Rodrigo Finardi. Seja bem-vindo, Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde. Ontem não consegui fazer direito, derrubei o celular, mas estamos aí, né? O negócio é buscar informação para deixar nossos leitores e os telespectadores bem informados, com notícia séria, checar em todas as fontes possíveis. Olha, conversa conosco no início da nossa transmissão de hoje a juíza, diretora do Fórum aqui de Erechim, a doutora Lilian Paula Fresnan, que está ao vivo conosco. Boa tarde, doutora. É um prazer estar conversando com a senhora. Muito obrigado por estar dando essa oportunidade aqui para a TV Bom Dia. Boa tarde. Eu que agradeço essa oportunidade de vir aqui e prestar algumas informações de ordem pública que são fundamentais nesse momento único na história da humanidade que a gente está vivendo agora. Eu agradeço a oportunidade. Boa tarde, doutora Lilian, Rodrigo. A gente sabe que nesse regime de calamidade pública que os municípios, o Estado e a União estão vivendo, a gente acaba tendo que adaptar os serviços. E na justiça não é diferente. Nós conversamos hoje de manhã com relação a população entender como é que está funcionando a justiça nesse momento de exceção. Exatamente. Nós estamos vivendo um momento de exceção, como tu bem observou, e a gente percebe que as pessoas estão ainda um pouco perdidas, né, inseguras acerca do que fazer, o que funciona, o que não funciona. E no Fórum de Justiça aqui de Erechim, a exemplo de todos os outros fóruns do estado do Rio Grande do Sul, nós estamos com o expediente sem funcionamento, expediente que é externo e interno, ou seja, as pessoas não estão lá dentro do fórum trabalhando, né, mas nós temos um sistema de atendimento de urgências que está funcionando. Os servidores do Fórum de Erechim, 100% dos servidores estão trabalhando nas suas casas, através dos seus computadores, dos seus telefones celulares, através de um acesso remoto para atendimento das situações de urgência. Essas situações de urgência, elas se referem a situações que têm interferência na vida das pessoas, na liberdade e na saúde. Doutora, uma das preocupações aqui da nossa comunidade nesse combate ao coronavírus veio da questão do presídio estadual aqui de Erechim. Em vários locais do estado aí houve informações de que alguns detentos que estavam nos regimes, por exemplo, semiaberto e aberto, foram liberados aí para cumprir o seu regime em casa, né? Eu queria saber se esse fato aconteceu aqui também em Erechim e como é que a justiça está auxiliando aí para que o coronavírus também não se espalhe na população carcerária. Nós, atualmente, no presídio de Erechim, não temos nenhum caso suspeito de coronavírus. Isso acho que é a primeira informação importante para a gente passar para a população e para os familiares, né, dos presos, dos apenados, que também ficam aflitos nesse momento. Então, não há nenhum caso suspeito. O nosso presídio de Erechim conta com a UBS prisional. Nós temos médico e enfermeiras que fazem um atendimento dentro do presídio, né? Então, estão monitorando a situação, não temos nenhum caso. Essas portarias, essas determinações de transformar algumas prisões de presos de regime aberto e semiaberto em prisão domiciliar nesse período, elas decorrem de uma ordem emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo CNJ. O CNJ determinou, portanto, né, para que os juízes que trabalham com a execução criminal em todo o país, em todo o Brasil, observassem situações de presos de regime aberto, semiaberto e de grupos de risco, que observassem para que, dentro da possibilidade do perfil de cada preso, né, se transformasse nesse período de exceção que a gente vive no Brasil, numa prisão domiciliar. Nós tivemos alguns casos aqui em Erechim, poucos casos pontuais, né, que se enquadraram nessa situação, mas continuamos
com as pessoas cumprindo as suas penas. Nós temos, na data de hoje, 470 presos que estão presos no presídio de Erechim, cumprindo suas penas e sendo monitorados na ótica médica, né? Doutora Lilian, com relação também, eu fiquei sabendo que a Justiça, acho que foi através da Vara Criminal, foi liberado uns recursos para esse comitê que está gerenciando esse combate à pandemia aqui na MAU, foi liberado os recursos para que seja usado especificamente em combate a essa pandemia. Positivo. Nós recebemos uma orientação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Poder Judiciário, portanto, contribuindo, né, com esse momento de crise, no sentido de que aqueles valores que existem nas contas ligadas às varas de execuções criminais de todos os fóruns do Estado do Rio Grande do Sul, que esses valores fossem destinados preferencialmente para o auxílio desse enfrentamento desse momento. Aqui na nossa região, a AMAL, ela criou um fundo, né, de reserva para atender os municípios da região no que se fizer necessário para o combate e enfrentamento ao coronavírus, e nós destinamos, na data de ontem, um valor de R$135 mil, que era o que nós tínhamos disponível nessa conta, já para esse fundo. E eu tenho conhecimento de outros juízes aqui da região que estão fazendo o mesmo. Sei que o juiz de Gaurama e de São Valentim também fez a destinação de valores para esse fundo, no sentido de que a gente possa se unir para contribuir nesse enfrentamento dessa situação de emergência. Doutora, participam conosco também a comunidade geral fazendo perguntas através da nossa transmissão no Facebook. A Gessi dos Santos, ela está dizendo assim, ó: eu faço tratamento de câncer e preciso comprar medicações e a minha perícia foi negada. Eu gostaria de saber se as perícias judiciais, neste caso, estão sendo feitas. É importante que as pessoas que tenham processos já em andamento referente a medicamentos e tratamentos de saúde, que elas façam um contato com o seu advogado ou com a Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública e os advogados receberam todas as informações da nossa parte do fórum como proceder. É possível sim que os pedidos sejam feitos nessas hipóteses por meio de peticionamento eletrônico e a verificação se a perícia vai acontecer ou não. Então, caso a caso, quem possui o processo pode ter certeza que vai ser atendido. Precisa buscar a defensoria, o seu advogado, ele vai ingressar com peticionamento eletrônico, ou seja, o servidor da vara responsável vai receber e vai prestar informação, inclusive para a dona Gessi, que está questionando. Doutora, o Leandro Paim Galvão pergunta: boa tarde, eu gostaria de saber se aquelas pessoas que têm que se apresentar a cada 2 meses no fórum, como vão fazer agora? Excelente pergunta. As apresentações daquelas pessoas que têm que se apresentar a cada 2 meses, a cada 1 mês, enfim, as apresentações e as audiências estão todas canceladas até o dia 30 de abril. Nesse primeiro momento, o Tribunal de Justiça emitiu uma resolução determinando que até o dia 30 de abril, as audiências e o expediente forense, o atendimento lá no prédio do fórum, estão suspensos, inclusive as apresentações. Doutor, e os demais casos? Nós temos vários casos que a população quer saber, que chega ali a porta fechada, mesmo estando trabalhando 100% home office em casa, todos os funcionários judiciários, a população quer saber o que vai mudar e se ela tem audiência, coisa como a senhora falou, vai ser remarcado oportunamente, como é que fica essas questões? Quem tem audiência, então é importante essa informação, porque a gente está recebendo um grande número de telefonemas e isso sobrecarrega o nosso sistema, justamente o telefone, né, para situações de urgência. Daqui a pouco tem muita gente ligando. Então, as audiências, até dia 30 de abril, nenhuma audiência vai acontecer, nenhuma. As pessoas podem ficar tranquilas, todas as audiências vão ser remarcadas e todas as pessoas vão ser comunicadas. Podem ficar tranquilas em suas casas, protegidas nesse período, que a orientação é essa, de que a gente fique em casa, as pessoas não precisam entrar em pânico. Todas as audiências vão ser remarcadas e a gente vai dar uma ampla divulgação disso na mídia, né? Então, até dia 30 de abril, nenhuma audiência vai acontecer. Se a pessoa tem uma dúvida, uma situação de emergência, ela tem 2 meios de entrar em contato com a Justiça.
através de um telefone de plantão, que está fixado no portão do fórum e que a gente passou também para a imprensa, e através dos e-mails. A gente tem uma série de e-mails, todos eles são verificados durante várias e várias vezes por dia por vários servidores. Então, as pessoas não vão ficar sem ter o contato com a Justiça, ou por telefone, ou por e-mail, está fixado na porta do fórum. A OAB, ou seja, todos os advogados têm conhecimento desses e-mails, desse telefone, Defensoria Pública, delegacias e Ministério Público também. Tá certo. Doutora, nós chegamos ao fim dessa entrevista. Muito obrigado por ter conversado com a TV Bom Dia. O Grupo Bom Dia de Comunicação deixa sempre as portas abertas para que o Poder Judiciário, a senhora, o pessoal do Fórum possam também se manifestar através aqui deste meio. Muito obrigado. Muito obrigada, estou disponível para responder outras perguntas que surjam e para voltar aqui novamente nesse espaço. Boa tarde. Muito bem, nós seguimos com a nossa programação. Quero agradecer também a vinda aqui do jornalista Rodrigo Finardi, que participou conosco. Muito obrigado, Rodrigo. Eu conversei com ela amanhã, também terá umas informações no jornal, que é muito importante, né, para deixar pessoal que não assistiu, que pode ler, depois vai para o site. Nós queremos acompanhar de perto esse caso da pandemia. A gente vê os desdobramentos nacionais o tempo inteiro, a gente vê os decretos mudando a toda hora, cada mudança em Brasília afeta nos estados e depois vem e afeta nos municípios, né? A gente já sente os reflexos da economia, existem pressões de todas as ordens, internas e externas, dentro do município, para que se mudem os decretos. Mas nós estamos acompanhando, passo a passo, de uma maneira muito responsável essa informação, para o pessoal consumir uma informação verdadeira e sem tantas aquelas mentiras que a gente vê nas redes sociais, né, Leandro? Muito bem, nós vamos agora acompanhar a fala da enfermeira que faz parte da Vigilância e Saúde, trazendo os últimos dados do coronavírus aqui na região do Alto Uruguai. Na sequência, a gente volta para conversar com o prefeito de Ipiranga do Sul e presidente da AMAL, Mário Seron. Vamos acompanhar agora essa fala. Hoje, dia 26, então, de março, 9h30 da manhã, nós mantemos o quadro de 13 notificados, mas com uma feliz notícia de que hoje mais 3 casos estão descartados. Então, nosso histórico qual é hoje? Nós temos 13 notificados, 3 confirmados e 7 descartados. E 3 ainda aguardando resultado de exames. Nesse momento, a situação é relativamente tranquila, mas nós precisamos que as pessoas continuem conscientes da sua importância nesse momento, ficar em casa, se resguardar. Com relação aos 3 casos confirmados, 2 deles já encerraram o período de quarentena, mas ainda os 14 dias que devem ficar isolados, mas ainda, em virtude desse isolamento social, continuam mantendo esse isolamento. Um ainda está no período final dos 14 dias, aguardando fechamento do seu caso. Estão todos em casa, sem sintomas, todos bem, aguardando o fechamento da evolução do caso. Muito bem, nós estamos de volta com a nossa transmissão ao vivo. Nós estamos aguardando o contato com o prefeito de Ipiranga do Sul, Mário Seron, presidente também da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, AMAL, para ver como é que vai ficar a situação dos decretos municipais aqui na região do Alto Uruguai. Agora, pela parte da manhã, o presidente Jair Bolsonaro já liberou aí oficialmente as caixas lotéricas, né, para abrir aí. Vamos ver se isso vai repercutir. O governador do estado, Eduardo Leite, agora há pouco, por volta das 2 da tarde, entrou ao vivo também, diretamente lá do Palácio Piratini, não falou sobre o tema, mas vamos aguardar para ver qual será o encaminhamento do governo do estado e também dos prefeitos nas próximas horas. Bom, vamos aqui à nossa tela para dar uma olhada no número de casos de coronavírus até o momento. Olha, segundo o Ministério da Saúde, são 2.542 casos ativos aqui, né, confirmados. 63 mortos e 6 pessoas recuperadas já da doença no Brasil. Hoje foram diagnosticados 57 casos, nas últimas 24 horas, na verdade, e 4 mortes aqui confirmadas no Brasil. Mas um dado importante para a gente destacar para você nesse combate sempre é o número de recuperações em todo o mundo. São mais de 120
22 mil pessoas que já se recuperaram e, infelizmente, 23.079 morreram, né, nesta fatalidade aí que é o coronavírus, mas o número de pessoas que estão se recuperando dessa doença, do combate a essa doença, já é muito maior aí. Então, é uma questão de que a vida está voltando ao normal aos pouco. Você que está nos acompanhando, você pode participar da nossa transmissão, mandando o seu recado, pedindo o seu comentário, já já a gente participa. Por enquanto, nada do nosso querido amigo prefeito. Olha, já já pode abrir o Skype, daqui a pouquinho vem a Natiele Dias Torres para trazer as informações para a gente também aqui ao vivo. Olha, agora de manhã o prefeito de Erechim, Luiz Francisco Schmidt, encaminhou aí alterações no decreto municipal. Na verdade, a maioria das novas medidas alteradas aí são em relação ao funcionalismo público, né? Em que as questões de férias, por exemplo, licenças foram suspensas aí para a maioria dos servidores, inclusive os terceirizados. Também foi falado nesse novo decreto aí o que pode abrir e o que não pode abrir. Destaque desde ontem já são as oficinas mecânicas, borracharias, né? Esses locais aí já podem abrir normalmente. Nós estamos aguardando também o contato da Natiele. Isso? De quem? A Natiele já está pronta? Já vamos colocar a Natiele para falar conosco. Enquanto o prefeito, a gente não consegue o contato do prefeito. O pessoal está dizendo para mim que estamos aí sem som. Nós temos com som aí? Temos som, né? É que alguns celulares aí o pessoal ouve em mono a nossa transmissão, outras em estéreo. Mas você pode participar conosco sempre da nossa transmissão, vai mandando o seu recado, é sempre importante conosco. Já já, prefeito, já conseguiram contato com o prefeito Natan Bretenbach? Ele disse que já vai entrar. Ele já está entrando em contato. Nós vamos aguardando o contato. A Nath está pronta? Vamos falar com a Natiele, enquanto aguardamos o contato do prefeito Seron. Boa tarde, Natiele. Boa tarde, Leandro. Então, boa tarde também para quem está nos acompanhando. Bom, Natiele, qual é a primeira informação que você traz para nós hoje? Então, para começar, eu vou falar um anúncio que foi feito ontem, né? Que serão entregues, então, cestas básicas e kits de higiene aqui pela Secretaria de Assistência Social. Então, né, como eu já comentei, a Secretaria de Assistência Social aqui do município anunciou ontem à tarde que vai distribuir cestas básicas e kits de higiene para pessoas com vulnerabilidade social, principalmente por conta do Covid-19, né? Então tem muitas pessoas que devido ao decreto não conseguem trabalhar, algumas pessoas autônomas, ou enfim, esses kits eles vão ser adquiridos por conta de uma verba recebida pela Câmara de Vereadores nessa semana. Esse valor recebido foi de 500 mil reais. Então a partir desse valor, eles vão comprar esses kits e vão distribuir para esse pessoal em vulnerabilidade. De acordo então com a secretária da Assistência Social, Linir Zanella, a distribuição vai acontecer mediante uma avaliação técnica da situação de vulnerabilidade de cada família. Então, esse trabalho ele vai ser executado pelas assistentes sociais, né, que participam ali da secretaria. Elas vão fazer um contato telefônico. Então, quem deseja receber esses kits, essas cestas, se encontra em uma situação de vulnerabilidade, entra em contato pelo telefone 3520-7009. Essas assistentes sociais vão fazer uma avaliação, né, da situação da pessoa, se realmente precisa, vão fazer uma análise da vulnerabilidade, e da precisão desses kits, então, para fazer a entrega. Outra coisa que ela disse é que ainda não estão disponíveis esses kits, né? Foi recebida a verba nessa semana, então a partir de agora eles vão conversar com as empresas, com as pessoas, enfim, para adquirir essas cestas. Após isso, então, o pessoal pode entrar em contato, daí através desse número, e vai ser feita a avaliação de cada família, e depois disso serão entregues, então, estas cestas. Relembrando, então, que quem se encontra em vulnerabilidade social não está recebendo e precisa desses kits, precisa dessa cesta básica, entra em contato pelo telefone 3520-7009, e a partir daí aguarda que as meninas vão dar todo o prosseguimento, vão fazer análise e posteriormente vão entregar então essas cestas. Muito bem, Natiele, eu queria que você falasse também de uma informação que a comunidade está um pouco preocupada, mas segundo a Secretaria de Saúde, é uma medida preventiva aqui em Erechim, que as UBSs que estavam programadas para abrir nos próximos 2 sábados estarão fechadas. Isso mesmo, Leandro. Então, né, como já foi falado,
Ontem à tarde, inclusive, a gente havia comentado aqui na nossa live que chegaram, né, mais vacinas, porque, na verdade, para dar um apanhado geral para a população, na segunda-feira chegaram vacinas contra a gripe, que a gente está nesse período de vacinação, essa é a primeira fase que vai até o dia 16 de abril. Na segunda-feira chegaram as vacinas em tempo recorde, elas terminaram. Ontem à tarde chegaram novas doses e novamente em tempo recorde. Hoje elas já encerraram. Então, estava previsto para que as UBSs abrissem no sábado, agora dia 28, também no sábado, dia 4 de abril, para realizar essas vacinas. Mas, então, hoje foi emitido pela Secretaria de Saúde, né, e pela Prefeitura, um comunicado falando que, como as vacinas já acabaram, como não tem mais doses, então não tem como abrir os postos para realizar isso, porque também ainda não tem previsão de quando chegarão mais doses. Então, a informação é que, como já acabou em tempo recorde, essas vacinas, no sábado, dia 28, no sábado, dia 4, também não vão abrir os postos de saúde. Então, até para quem estava querendo se vacinar, né, e aproveitar essa semana, já avisamos que também já acabaram as vacinas, então não tem mais como se vacinar. Quando vierem as novas doses, eles vão avisar e posteriormente farão outros plantões no sábado. Muito bem. Bom, obrigado, Natiele, pelas primeiras informações. Daqui a pouquinho a Natiele volta com a gente para trazer mais notícias. Nós estamos aguardando o contato ainda do prefeito de Ipiranga do Sul, Seron, o nosso prefeito aí, o Seron, né, que é presidente da AMAL também. Mas já que nós estamos nessa andança, Marcos, vamos trazer aí a fala do secretário de Saúde aqui de Erechim, Dércio Nonemacher, que falou sobre essa questão das vacinas e também fez um apelo para quem puder ajudar a comunidade com outros materiais de saúde. Vamos ver agora o vídeo. Quero fazer um chamamento como secretário municipal da Saúde de Erechim, que nós estamos aceitando doações de máscaras de qualquer tipo, porque nós estamos num momento que tem falta de máscara no mercado. Em segundo lugar, essas doações podem ser dirigidas diretamente à Secretaria Municipal de Saúde, que é quem vai ordenar a distribuição desse tipo de máscara. Por outro lado, nós também queremos chamar a atenção de que nós continuamos com a vacinação. Essa semana nós recebemos 2.880 vacinas, não tem mais nas unidades básicas, mas na terça-feira que vem mais um lote. Não se esqueça, não precisa se atropelar, porque na verdade nós temos até dia 16 de abril para poder terminar a vacinação de todos os pacientes acima de 60 anos, e os funcionários da rede básica de saúde dos hospitais já estão em dia com a sua vacinação. Muito bem, nós estamos de volta, aguardando ainda o sinal para conversar aí com o prefeito de Ipiranga do Sul, o nosso querido amigo Seron, lá, o Mário Seron, e nós estamos com um problema de contato à internet, né? Porque tudo que a gente está fazendo aqui hoje é retransmitido via internet. Esse contato que a gente está fazendo com as pessoas, né, que estão aí nas suas casas, estamos aguardando o contato dele. Nós temos ainda uma entrevista hoje, daqui a pouquinho a gente vai conversar com uma senhora que ela é empresária aqui em Erechim, para falar na visão dela como é que está a situação dela, né, que está aguardando para saber se o comércio vai abrir, vai fechar, e nós estamos aguardando aí para ver se nós vamos conseguir o contato com o prefeito, ou então vamos passar para a empresária. Olha, daqui a pouco tem a Natiele Dias Torres, que vai voltar com mais informações. A Natiele está online, ela já saiu fora, né? Vamos voltar a falar com a Natiele então. Tá? A Natiele está aí conosco. Vamos voltar a falar com a Natiele, porque a Natiele tem mais informações para nós. Tem mais informações para nós, enquanto a nossa equipe técnica vai trazendo os detalhes. Natiele, você vai falar para a gente agora sobre o que, hein? Agora então, Leandro, eu vou falar a respeito do PROCON. Então, porque assim, ó, ainda tem muitas dúvidas, né, por parte do pessoal, estão denunciando bastante em relação aos preços, e até a gente conversou, né, na semana passada, inclusive, com o diretor do PROCON, o Márcio Mack, para falar qual que é essa diferença, então,
do preço abusivo e do preço alto. Então, em que momento que a pessoa tem que denunciar, em que momento que, de certa forma, é normal esse aumento de preço nesses produtos, né? Então, o diretor do PROCON, como eu já disse, o Márcio Mack, ele falou a respeito dessa questão, né? Falou, inclusive, que, no caso, devido a esse aumento da procura desses equipamentos que estamos utilizando agora para o combate, né? A prevenção do coronavírus, como a máscara, o álcool gel, o próprio álcool, luvas, essas coisas, como tem uma maior procura, foi notado também um aumento nesse produto, né? Então, na semana passada, quando a gente estava conversando com ele nos explicou um pouquinho sobre essa diferença e como é que a gente pode reparar, até para a população ficar atenta em que momento que tem que denunciar ou não. Então, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é vedada, ou seja, proibido uma empresa exigir do consumidor uma vantagem excessiva e também elevar sem justa causa o preço de produtos ou de serviços. Isso consta no Código do Consumidor, uma coisa que a empresa não pode fazer. Não pode aumentar do nada o preço e também não pode cobrar um valor abusivo, um valor excessivo de um produto. Mas, para classificar como abusivo um preço, é uma coisa um pouco complexa. Ele explica isso porque, para fazer essa taxação, é preciso primeiro entender que fatores que levaram ao aumento do produto. O que aconteceu lá atrás, não tem que pegar todo um histórico do que aconteceu para esse produto ficar elevado. O que ele me explicou foi o seguinte: como está tendo uma maior procura nestes produtos e não havia então um planejamento de vender tantos produtos nesse momento, acaba que fica mais caro, pois eles são produzidos mais, e como é mais caro para o fabricante produzir em grande quantidade, também fica mais caro para o comerciante adquirir esse produto, e aí acaba lá na ponta para o consumidor mais caro também o produto. Então, para saber se é abusivo, precisa pegar todo o histórico de preço dos últimos dias, também as notas de compra do fornecedor. A partir daí, fazer uma análise se realmente é um preço abusivo ou se é somente um preço alto, né? Então, porque às vezes lá atrás, lá na ponta, o fornecedor está pagando mais para produzir, aí ele tem que vender mais caro, o comprador compra mais caro e para ele não ter prejuízo, ele acaba passando o preço um pouquinho mais elevado. Então, a gente tem que entender, pegar todo esse histórico e ver quais são os fatores. Por isso, então, que o PROCON pede que quem for denunciar, que passe bem certinho as informações, né? O nome do estabelecimento, telefone, endereço, o detalhe sobre o produto, que entregue, mostre uma foto, enfim, entregue a nota fiscal. E se tiver como saber um breve histórico, na semana passada, no mês passado custava tanto, hoje está custando tanto. Então, um breve histórico do produto para que então aconteça essa investigação. Então, após essa denúncia, né, o estabelecimento ele tem 24 horas para entregar a documentação pro PROCON, mostrando as notas de compra, por quanto que ele comprou do fornecedor. Então ele tem que mostrar toda uma documentação em 24 horas. Mas também o Márcio, ele enfatiza que como a gente está nesse período de quarentena, como a gente não está saindo, as coisas não estão funcionando, então demora um pouquinho mais para que as empresas consigam juntar toda essa documentação, né, porque se trata de contabilidade. Então eles estão dando um tempinho um pouquinho maior para as empresas conseguirem entregar essa documentação. E, enfim, o PROCON ele vai fazendo, fazendo fiscalização, né, em diversos momentos, assim, fiscalizações surpresas, mas então, para ser uma fiscalização específica, é só mediante denúncia, como eu falei, seguindo estes passos que eu já citei. Okay. Também o PROCON enfatiza que nesse período de quarentena não estão atendendo presencialmente, somente à distância, pelo telefone 3520 7089, ou então pelo número que também tem o WhatsApp, que é o 991583567. Quem quiser entrar em contato pelo e-mail procon@erechim.rs.gov.br e mais informações no site consumidor.gov.br. Então, só para esclarecer, Leandro, para o pessoal ficar atento, né? Que assim, como teve muita procura nos produtos, com certeza esses produtos que a gente está usando da prevenção do coronavírus
vai ter um valor mais elevado sim, porque mudou toda essa questão da fabricação deles, né? Tem uma demanda mais elevada, então é certo que a gente vai encontrar o produto um pouco mais caro, porém a gente tem que ter atenção, né? Não pode ser abusivo também, mas se o consumidor identificar um preço abusivo ou tá com dúvida, liga lá no Procon e fala, na semana passada estava custando tanto e agora tá nesse valor, que o Procon vai dar a investigada sim, para verificar se tá tendo preço abusivo ou não. Tá certo, obrigado por enquanto, Natiele, pelas informações. A gente vai já volta a falar com a Natiele, porque agora a gente estava aguardando o prefeito lá de Ipiranga do Sul, mas a gente não está conseguindo contato com ele, mas a gente vai conversar com a Micheline Rosane Cantele, que é empreendedora aqui em Erechim. Ela está nos acompanhando, está ao vivo com a gente. Você já consegue me escutar aí, Micheline? Boa tarde. Boa tarde, sim, consigo. Então, você está conosco aqui. A sua participação aqui no nosso programa de hoje é porque você vem representar um público muito importante, que são os comerciantes, né? Principalmente aqueles pequenos e médios aí, que estão tendo pela frente aí que enfrentar não só essa questão da pandemia, do coronavírus, da saúde, mas também como a situação econômica, né? Como é que vocês comerciantes estão vendo toda essa situação que está acontecendo? Olha, eu posso falar por mim que tá bem difícil. Acho que a gente não tá sentindo tanto agora, né? Mas eu acho que algumas pessoas já devem estar, porque a gente tá parado praticamente desde o dia 15, uns dias mais, metade do mês, e para quem trabalha diretamente com serviços, eu acho que, né, 15 dias já faz toda a diferença no mês. Mas eu abri a minha empresa no passado, então eu abri no momento em que ainda a gente estava atravessando uma crise, então eu já passei por algumas dificuldades. E quando a empresa já estava caminhando no final do ano, começo desse ano agora, né, já está caminhando, infelizmente aconteceu essa situação e acabou travando novamente, né. Mas tá complicado, tá difícil. Acho que a gente consegue pagar as contas agora no começo de abril, se alguém tem uma reserva ainda. Para quem não tem vai ficar difícil. Mas eu acho que a pergunta realmente é, e maio, como é que a gente fica, né? Se a gente ficar parado o mês inteiro de abril, ou melhor ainda, qual a solução, né, para a gente continuar o trabalho, mas mesmo assim a gente continuar essa prevenção com o Covid-19? Eu acho que é a pergunta de todo mundo. Sim. Já nós vamos continuar conversando com você. Que a gente já volta a conversar com você. Porque agora nós vamos conversar com o prefeito de Ipiranga do Sul e presidente da AMAL. Já vai aparecer aqui na minha tela, Marcos? Isso, prefeito Seron, que está ao vivo conosco nessa tarde. Boa tarde, prefeito. Estamos aí para dar umas informações à nossa comunidade. Obrigado pela oportunidade. Prefeito, como é que está a situação, o senhor também como presidente da AMAL, do combate ao coronavírus aqui na nossa região, que além da pandemia também tem que se preocupar com a questão da seca? Momentos bem difíceis, né, turbulentos, mas nós temos um grupo de guerreiros junto com toda a nossa comunidade aqui da nossa região, os prefeitos principalmente, que estão fazendo o enfrentamento de todas essas situações e que a população também entenda que nós precisamos trabalharmos juntos. Estamos aí definindo as ações. É claro que já uma semana se passou, a gente acredita que ela tem uma importância muito grande em função até do que nós já podemos observar através de outros países. Hoje mesmo nós estávamos comentando que Israel, que está o destaque, só tem uma vida que se perdeu. Ele fez antecipadamente ao nosso modo aqui, não só da região nossa, do Alto Uruguai, mas do nosso estado e do nosso Brasil, porque fomos todos juntos, parceiros, e que nós vimos já esses resultados de que entre França, Espanha, esses países da Europa, enfim, tem o de Israel, que acabou aí dando uma demonstração de que ele começou um trabalho de prevenção, de isolamento, como nós estamos fazendo anteriormente, e que agora ele pode dar uma caminhada mais rápida, quem sabe com menos
perdas de vidas, principalmente, para nós voltarmos à atividade normal. Soubemos que isso é muito impactante. Nós vimos aí, a partir de ontem, com uma declaração a nível federal do nosso chefe de Estado, o presidente da República, nosso presidente Jair Bolsonaro, e nós soubemos que isso também impacta, porque são as dúvidas. Hoje nós precisamos, sim, fazer alternativas, fazer algumas ações, várias ações, mas soubemos também que todas elas são impactantes no momento e ainda a gente precisa ver quanto vai valer lá na frente. Então soubemos que uma pandemia, ela vem em condições muito difíceis, é o inimigo invisível que ninguém conhece, já soubemos que já fez estragos muito grandes, principalmente na vida, na economia, mas nós estamos aí trabalhando coletivamente para que nós conseguimos fazer o que eu acho que realmente, eu tenho certeza que essa semana aconteceu, que foi proteger as famílias, as vidas, mas principalmente também dar condições para que todos os nossos agentes de saúde, o corpo técnico da nossa região, do nosso estado, do nosso Brasil, possam também buscar novas alternativas com toda a equipe. Nós aqui formando uma comissão junto com a direção do nosso Hospital Santa Terezinha, com pessoas técnicas, sabendo de que eles têm informações a nível da Organização Mundial da Saúde, ao nosso ministro que conduz muito bem a nossa atividade brasileira, para nós fazermos um trabalho onde nós temos que nos conscientizarmos a população de que teremos um momento difícil, ele já está acontecendo, mas também nós conseguimos fazer com que, com essas medidas, estejam todos enganjados no coletivo, na compreensão e no trabalho de que podemos fazer juntos aí uma grande ação. Agora estamos aí quase no final, foi decretado esse decreto de calamidade a nível de Estado e a nível de municípios também. Soubemos que nós colocamos até o dia 1º agora de abril e que temos que ir avaliando todas as estatísticas, todos os dados que sejam possíveis, junto com as recomendações. Soubemos que nós temos a visão de que precisamos também, quem sabe, ir buscar condições, porque reconhecemos que ele vai gerar um impacto grande na vida das pessoas, na economia, no trabalho, nos serviços, enfim, de todas as nossas famílias na comunidade, e soubemos das dificuldades que muitos irão enfrentar coletivamente, e nós precisamos não esquecer disso, com certeza. Então, agora tem que fazer as avaliações, buscar essas avaliações de todos esses dados, e também saber que nós temos que trabalhar junto com, a nível do Estado, porque o governo do Estado também vai ter que fazer essas avaliações para nos orientar, porque os decretos também vêm a nível do Estado e nós teremos que seguir, mas com toda a nossa equipe de governo federal, com o ministro da Saúde, com o secretário Gabardo também, que muito bem sabem colocar as condições e que eles estão avaliando, mas ao mesmo tempo dando agora condições para que nós fizermos maiores investimentos, maiores condições de nós buscar resolver assim que cada problema chega. Temos a nossa região ainda com diagnósticos e os que teve bem tratados, já com uma saúde de volta a seu nível normal, a condição de saúde, mas nós soubemos também que é uma pandemia, ela está inserida no nosso território, e tomara aí que nós conseguimos segurar, pelo mínimo, um bom tempo, para que nós podemos estar preparados, se possível, quando ela avançar ainda mais. O senhor pensa em novamente convocar os prefeitos da região para alguma espécie de reunião? Sei que quase diariamente o senhor conversa com todos eles também, para saber quais são os próximos passos aqui na região do Alto Uruguai, ou o senhor ainda vai aguardar determinações do governo estadual e federal? Eu tenho que, ao mesmo tempo que nós soubemos que as particularidades de cada município aqui na nossa região já são diferentes, então todos os dias nós temos um grupo de 32 prefeitos, onde nós temos uma condição
em um equilíbrio muito grande para trocarmos ideias, para deixar as nossas vontades, as nossas dúvidas, mas sem perder essa coletividade. Isso eu quero agradecer a todos os meus colegas, porque acho que isso é muito importante para nós enfrentarmos juntos e tentar, né, fazer com que a nossa população também entenda e nos ajuda, porque nós precisamos do apoio de todo cidadão brasileiro para que nós possamos avançar e com uma presteza positiva de que tudo se resolve o mais rápido possível. Claro que com a condição de presidente de uma região de 32 municípios, eu, principalmente, a FAMURS, o nosso colega, prefeito de Palmeiras, das Missões, Eduardo Freire, então, muitas necessidades que nós criamos aqui no nosso grupo, mas que nós precisamos não só solicitar ao governo do Estado como uma informação, mas também levar a nossa demanda, porque nós também precisamos contribuir para que o governo do Estado nos entenda de que temos um problema, que é a saúde pública, que nós já falamos muito, todo dia isso, mas nós temos que cuidar também da nossa classe empresarial, da nossa pessoal que trabalha, das nossas economias, porque nós temos que olhar para o futuro acreditando que nós precisamos não errar, não olhar só um momento, só um foco, porque nós podemos pagar muito caro também por isso. Então, o que como presidente da nossa associação, com mais os membros da diretoria, a gente busca sempre, todos os dias, estar bem organizados internamente, com as dúvidas de cada um, com as chamadas de cada um, com as solicitações de cada um, e através da FAMURS, porque ela tem, claro que nós temos os nossos contatos também com os secretários que nós precisamos, mas eu acho que nós não precisamos turbinar muito esse contato com o nosso governo do Estado, porque às vezes ele vai ficar mais difícil de conduzir. Então, através do nosso grande líder, deve estar trabalhando para 497 municípios do nosso Rio Grande do Sul. Então, você imagina que esse é o elo da decisão dos prefeitos, das ideias, das vontades dos prefeitos, junto com a sua comunidade. É claro que a gente respeita muito isso, mas que ele tem que tentar definir e contribuir para que elas sejam também ouvidas pelas nossas lideranças a nível do Estado, pelo nosso governador do Estado, pelos nossos secretários, a nível de saúde e de agricultura. Nós estamos enfrentando esse problema de estiagem e a gente consegue aí todo dia, com esses mecanismos fáceis daí que tem de comunicação agora, as redes sociais que nós usamos, e ter a agilidade e a presteza de, em poucos segundos, em poucos minutos, já sermos atendidos. Então, estamos organizados e também querendo que o governo do Estado nos deixe nós comentar qual é os anseios da nossa comunidade, qual é a situação que ele vai avaliando nos nossos municípios, mas que nós não podemos esquecer que nós temos uma vida que segue e temos que enfrentar a pandemia, o Covid-19, mas nós temos que também lembrar que as nossas vidas precisam de trabalho, de comida, de alimento, de água, e ela é muito grande. A classe empresarial precisa sobreviver para continuar dando condições para nós trabalharmos. Assim que isso, se tudo dá certo, o mais breve possível, vai embora, e nós temos que fazer uma frente muito grande. Olha, uma semana onde você não tem sossego, quase poucas horas, quando a canseira chega e você acaba adormecendo, mas senão são várias horas, vários chamados e várias vontades de buscar acertar ao máximo. Então, que a população nos entenda que nós temos que tomar decisões que a gente também cobrado por algumas e acompanhá-las, mas nós queremos acertar ao máximo e acreditar que nós, em breve, vencemos essa batalha, sem acontecer com países aí que nós estamos vendo, a Itália ainda, nós vimos o Japão agora preocupado, que começou também a chegar a um nível, começando a ficar indo para o lado crítico, como é normal. Então, Espanha, França, nós estamos vendo que tem gente já fazendo paralisação para mais de 30 dias aí. Então é isso que nós não queremos. Então nós estamos aí, quem sabe,
buscando uma alternativa de que gradativamente nós podemos dar a condição de que as pessoas possam se desenvolver, claro que elas também respeitando quanto vale o isolamento, a distância pessoal de um do outro, os cuidados que tem que ter para que nós não tenhamos uma pandemia avassaladora, como já vimos em outros países aqui no Brasil. Muito bem. Bom, prefeito de Piraí do Sul e presidente da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, Mário Ceron, conversa conosco. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui. A gente sabe que, como o senhor falou aí, a sua agenda está bem corrida, principalmente nessas últimas semanas e na próxima. Muito obrigado mais uma vez, presidente. Conte sempre conosco aqui do Bom Dia para levar as informações para a nossa região do Alto Uruguai. Muito obrigado. Obrigado, Leandro, e que nós possamos também, não só as lideranças, mas dar o apoio a todo o corpo técnico da saúde. Eu acho que esses são os nossos heróis e que nós vamos ter que, todo dia, nós como cidadãos, como liderança, dar condições para que eles estejam fortalecidos, para que eles consigam atender a nossa demanda e deixar nós todos aí prontos para o trabalho e com plena saúde no decorrer dos próximos dias. Muito bem. Nós seguimos com o nosso programa por aqui e agora nós vamos voltar a falar com a nossa querida empreendedora, a Micheline, que está conosco nessa transmissão. Você já me ouve novamente, hein, Micheline? Alô, você está me ouvindo já, Micheline? Michele? Oi, sim. Tá, muito bem, meu retorno está um pouco baixinho, pedi para o pessoal aumentar um pouco para mim. Olha, a gente está vendo aí várias autoridades falarem dessa questão da pandemia do coronavírus. E muitos estão se preocupando nessa questão econômica, né? Oi, você está me ouvindo? Está me ouvindo agora? Faz o sinal com a cabeça, sim, não, sim, talvez. Você está me ouvindo? É que nós temos uma questão de delay para você que está nos acompanhando. Para você que está nos acompanhando. Micheline, você está nos ouvindo? Sim. Sim, ótimo. Então, o que eu estava lhe perguntando é exatamente o que acontece. Vários governantes estão falando sobre medidas para auxiliar pequenos empreendedores, comerciantes, empreendedores como você. Como é que você recebe essa informação vindo do governo? Sem som? Eu não acho que ela não está me escutando. Por favor, vamos verificar o que está acontecendo. Micheline, você está me escutando? Micheline, você está me escutando? Repetir? Sim? Não? Talvez? Está nos escutando? Alô, Micheline, você está me escutando novamente? Nós estamos com problemas técnicos devido à questão da internet. Neste momento, né? Nós já estamos tentando recuperar o contato ao vivo. Micheline, você consegue nos ouvir? Sim, estou ouvindo. Está ouvindo? Agora sim? Então tá bom. Bom, eu vou refazer a minha pergunta, né? É referente à questão das medidas que o governo tem tomado para auxiliar pequenos empreendedores como você. Como é que vocês veem essas medidas que estão sendo faladas aí pelo governo nas últimas horas? Olha, eu acredito que elas são mais esperançosas, na verdade, né? Eu acho que o governo e até o setor privado está buscando muitas alternativas. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Está bem baixinho apenas a transmissão, né? Nós estamos tentando aumentar o som aí, né? Mas está um pouco baixinho a transmissão. Bom, quero lembrar que se você está conosco ligado, você pode participar fazendo perguntas e encaminhando para você. Como é que você imagina que vai ser a partir de agora, Michele? O futuro, daqui para frente, vai ser... Você já tinha falado das questões das dificuldades econômicas, mas como é que você está projetando aí após esse retorno da pandemia? Como é que está o trabalho? Olha, eu ainda consigo fazer um trabalho home office, assim como muitas pessoas, mas ainda estou em isolamento, respeitando, né, as normas, que seria até, acho que o dia 31. Vou continuar
Vamos ver o que vai acontecer, se vai ser liberado ou não vai ser liberado. Mas eu acredito que é difícil. Eu estou esperançosa, na verdade. Eu acho que vai dar tudo certo, mas conforme os dias vão passando, o final do mês vai chegando, o começo do mês também, vai ficando crítico, porque, que nem eu falei antes, esse mês de março, ainda o pessoal consegue dar conta das contas do mês de abril. Mas se a gente ficar parado o mês de abril, ainda eu não sei o que a gente vai fazer no mês de maio, porque a gente tem que ver a realidade, né? A realidade da grande maioria. E a grande maioria, aqui pelo menos na nossa região, né, que é o dado na nossa cidade, que o setor com o maior número de empresas seria o setor de serviços, né? E é um setor que tem que realmente ficar parado, porque tem atendimento ao público, muitas vezes, e se eles não trabalham, o dinheiro não entra. Então, eu acho que é a minha dúvida de todo mundo, o que a gente poderia fazer para ter um equilíbrio e a gente juntar as duas coisas, né? Eu acredito que na área da saúde, pelo que eu estou acompanhando nas notícias, está sendo bem bacana, muitas doações, o setor privado também está ajudando muito as grandes empresas, ajudando os hospitais aqui na área da saúde, falta álcool gel, máscaras, respiradores. Em caso de um surto, né? Acho que esse tempo que a gente ficou parado foi muito bom por causa da disseminação do vírus, mas a pergunta é até quantos dias a gente vai ter que ficar fechado. Essa situação que você fala é o pensamento de muitos brasileiros. Até eu ia te perguntar exatamente isso, né? Qual é o sentimento que você, como empreendedora do Brasil, tem neste momento de paralisação da economia, né? Porque esse é o pensamento que muitos estão agora, né? Como é que vai ser daqui para frente? Olha, é um sentimento, como é que eu vou dizer? Eu tô tentando respirar todo dia e não pensar muito pra gente não pirar, né? Acho que todo mundo. Mas, que nem eu disse antes, eu ainda estou um pouco esperançosa. Mas eu acho que a gente pode... eu sei que tem muita gente que é contra, né? A saúde em primeiro lugar, e às vezes as pessoas, quando a gente entra nesse tipo da economia do dinheiro, as pessoas acham que é a questão do dinheiro, né? Mas não é uma questão de sobrevivência. As pessoas, normalmente, elas trabalham de um mês para o outro. E algumas pessoas conseguem fazer aquela reserva de economia para situações como essa, né? Ou as grandes empresas, que têm uma renda um pouco melhor. Mas a gente sabe que a grande maioria não funciona assim, né? Trabalha um mês para pagar o outro, trabalha um mês para pagar o outro. Para um mês, aí começa a virar uma bola de neve, né? Algumas pessoas ainda conseguem buscar dinheiro de alguma outra forma, com bancos, empréstimos, mas a gente sabe que muita gente não consegue, não tem como, ou não quer, né, se colocar nessa posição de endividamento, porque já carrega do dia a dia normal. Então, qual seria a melhor forma, né? A gente gostaria, na verdade, que as pessoas também entendessem o nosso lado, porque a gente também está preocupada com a saúde. Eu também estou preocupada. Óbvio que eu não quero que aconteça um surto da economia, que morram, mas qual seria a melhor forma para a gente resolver ideias? E eu falo aqui em Erechim, claro, porque a questão Brasil já fica muito difícil. Porque, assim como o ministro da Saúde falou ontem, cada município, cada estado é singular, né? Tem o seu tipo de população, o seu tipo de economia. Então, em alguns lugares, por exemplo, São Paulo, né, tem mais casos. Aqui em Erechim, a gente estava com 13 casos, se não me engano, o pessoal está com melhora. Surgiram novos casos, mas algumas melhoraram. Então, a gente vai ficar mais semana que vem fechado, mais na outra semana. Será que não haveria uma forma de a gente voltar devagarinho, com menos pessoas, mas cuidando muito da higiene, e de a gente deixar realmente esse pessoal de risco em isolamento, o pessoal mais velho, as pessoas, né, problemas cardíacos, circulatórios, todas essas pessoas de risco que... Muito bem. Bom,
Micheline, nós estamos chegando, infelizmente, ao fim do nosso programa de hoje e dessa entrevista. E eu quero te agradecer muito, porque a gente tem visto uma coisa que até você comentava comigo antes, a gente estava combinando sobre essa entrevista, que é referente, que a gente vê muitas pessoas falando, muitos famosos, muitos políticos, mas os empreendedores como você, as pessoas que estão preocupadas como é que vão fazer no dia de amanhã para manter os seus pequenos e médios negócios, né? A gente ainda não havia escutado ninguém dessa área e por isso eu fico muito feliz e agradeço muito de você ter aceitado conversar conosco aqui, e as portas do Bom Dia sempre ficam abertas para que a gente possa ser esse canal da comunidade através de empreendedores como você e outras pessoas. Muito obrigado por essa entrevista. Sem som. Estamos sem o som? Estamos sem o som, infelizmente, né? Mas é isso aí. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a Micheline por ter participado do nosso programa de hoje. Olha, a gente está ficando por aqui, né? E lembro que você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Olha, obrigado mais uma vez pela sua audiência e continue sempre acompanhando a TV Bom Dia, porque aqui você está sempre bem informado.